Olá, seja muito bem-vindo. Está começando a edição 72 do nosso Conversa que Rende, o nosso podcast para discutirmos os assuntos do mercado financeiro. Eu hoje estou com Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Beleza? Boa noite, Rafa. Prazer estar aqui novamente. Vamos falar aí sobre os principais acontecimentos e os dados que saíram essa semana. Dados importantes. Vamos falar também com Thaís Souza, nossa ruiva das finanças. Tudo bem, Thaís? Beleza? Tudo ótimo, Rafael. Prazer estar aqui. Boa noite, Cadu. Boa noite, ouvintes. Quer dizer, bom dia, não sei que hora vocês vão ouvir isso, mas... Tem razão. Olá, olá a todos. Estamos gravando aqui no início da noite desta sexta-feira 13. Rapaz, que perigo, hein? Segura. E olha, tivemos uma semana que, no fim das contas, acabou sendo negativa, apesar de uma sexta-feira positiva. O Ibovespa teve uma alta de 0,41% aí nesta última sexta-feira, reduziu o recuo semanal para 1,32. Agora, o que acontece é que a Bolsa Brasileira continua comendo uma poeira imensa dos mercados emergentes. Temos recordes sucessivos sendo renovados em Nova York, pacote trilionário do Joe Biden para a infraestrutura, inflação menos pressionada nos Estados Unidos e, mesmo assim, a Bolsa Brasileira não conseguiu surfar essa onda, não desfrutou deste bom momento. Temos aí um ruído político imenso, uma semana muito esquisita, com tanques para lá de cacarecos desfilando em pleno Palácio do Planalto e, com isso, uma semana ruim para a economia brasileira, porque tivemos o anúncio, por exemplo, do Auxílio Brasil, o novo pacote de benefícios em substituição à Bolsa Família, mas sem data, sem valor e com muita indecisão por parte da análise dos mercados. E aí, Cadu, vamos fazer aquela análise bacana sobre a semana nos mercados brasileiros e também no mundo? Vamos falar aí um pouquinho dessa semana. A semana que renova aquilo que a gente já vem falando, né? Sobre a volatilidade que a gente deve continuar acompanhando aí ao longo do ano, em razão, né, tanto de questões internacionais relacionadas aos dados econômicos, falando de Europa e Estados Unidos, ao mesmo tempo com a variante Delta, né, da Covid, que tem preocupado também as bolsas de maneira geral. E do Brasil, a dinâmica política que continua trazendo uma cautela do investidor frente às incertezas diante desse cenário. A gente começou a semana com um relatório Focus, como a gente tem, né, toda segunda-feira, e novamente uma projeção mais elevada para o IPCA. Saltando de 6,88 para 6,88, né? Na semana passada a projeção era de 6,79, ao mesmo tempo uma perspectiva de uma Selic mais elevada, que subiu de 7% para 7,25% nessa semana. Isso corrobora com os dados que a gente acompanhou. Essa semana teve a ata do Copom, o Copom deixando bem claro que na próxima reunião em setembro deve elevar a taxa de juros em mais 1 ponto percentual e que talvez ele tenha que adotar medidas ainda mais restritivas, levando essa taxa de juros acima do patamar neutro, né? Para conseguir manter pelo menos a inflação ali dos próximos anos dentro da meta, ou seja, manter essa ancoragem e conseguir segurar esse ímpeto que a gente observa, né? Não só pelo aspecto do aumento dos preços causados, né, que a gente vê das commodities, a questão da energia elétrica, mas também pelo âmbito fiscal, que gera uma preocupação para o ano de 2022. A gente teve o dado do IPCA, né, registrando alta de 0,93, em linha com o que o mercado já esperava, mas acelerando frente ao mês anterior e acumulando nos últimos 12 meses 8,99. Então, reforçando essa trajetória de uma inflação um pouco mais persistente. E esse 0,96 foi o maior aumento desde 2002, né? Ou seja, 19 anos que não tínhamos um IPCA tão alto. E lembrar que 2002 foi o ano da eleição, né? Que tinha toda uma dificuldade política. O ex-presidente Lula, ele despontava como favorito nas pesquisas, isso gerou muita instabilidade para o mercado, enfim. Tinha um contexto político muito forte naquela época. E naquela época, por exemplo, chegou a 1,19 o IPCA.
e aqui tivemos 0,96. São questões diferentes que fazem esse índice se elevar, mas a preocupação tem que ser a mesma, né, Cadu? Exatamente. E esse aspecto, né, vai de encontro ali com o que a gente conseguiu observar na própria ata do Copom. Então, o Banco Central tendo que ser mais duro na política monetária para conseguir, pelo menos no horizonte relevante ali, né, 2021, a gente já vai ficar completamente fora da meta. Lembrando que o teto da meta é de 5,25%. A gente não vai conseguir cumprir, mas pelo menos para os próximos anos que o Banco Central consiga ali manter a inflação dentro do cronograma. A gente teve dados também referentes, né, à atividade no Brasil, e aí a gente teve 2 dados que foram conflitantes. As vendas no varejo surpreenderam negativamente, com uma queda de 1,7%, desacelerando em relação a maio, né, que tinha tido uma alta de 2,7%. Um resultado que frustrou a expectativa do mercado, que era uma alta de 0,5%. Por outro lado, no dia seguinte, que foi na quinta-feira, a gente teve os dados do setor de serviços, que mostrou um avanço de 1,7% na variação mensal em junho, superando muito a expectativa, que era uma alta de 0,4%. Lembrando que serviços representa ali em torno de 70% do PIB. Então, é um dado bastante significativo e provavelmente isso está muito ligado, né, com o avanço da vacinação, com o aumento da mobilidade. E corroborando com esse resultado, hoje na sexta-feira a gente teve o IBC-BR, que serve ali como uma prévia do PIB, que avançou 1,14% no mês de junho, acima também do esperado, que era de 0,4%. Então, de certa forma, a gente teve dados um pouquinho positivos referente a Brasil, nesse aspecto, pelo menos, de crescimento para o ano de 2021. Falando um pouquinho de cenário externo, a gente viu as bolsas, né, principalmente na segunda-feira, oscilando bastante, um cenário mais negativo, com aumento do número de casos da variante Delta. Então, na China, algumas restrições sendo impostas, eventos de grandes públicos sendo cancelados, novas restrições em áreas portuárias. Isso tudo trouxe uma preocupação de que a atividade econômica possa desacelerar, né, nesse segundo semestre em função do aumento de casos dessa nova variante da Covid. Então, a gente viu um efeito sobre o preço de petróleo, que chegou a recuar 4%, fechou em queda de 2,5%. Em seguida, alguns dados aliviaram um pouco essa tensão. A gente tem visto a variante Delta aumentando nos Estados Unidos, no estado do Arkansas, enfim. Mas outros dados acabaram trazendo um cenário um pouco mais positivo. Então, o presidente Joe Biden, né, conseguiu aprovação de um pacote de 1,2 trilhão de dólares em infraestrutura. Isso tudo impulsionou as bolsas americanas, fazendo com que o preço de petróleo retomasse, as bolsas americanas renovando as máximas históricas, ao mesmo tempo que os dados de inflação sofreram uma desaceleração. Então, o CPI, né, que é o índice de preço ao consumidor, ele subiu 0,8%, um pouco menos que o mercado estava esperando. Então, isso trouxe essa expectativa de que, pelo menos, a política estimulativa nos Estados Unidos deve permanecer, trazendo um certo alívio para o mercado. Então, fazendo com que a percepção ainda seja de uma política acomodatícia, levando para um pouquinho mais distante aí a questão da retirada dos estímulos. Acho que isso acabou corroborando. O Brasil acabou não acompanhando essa melhora do humor no cenário internacional em função das questões internas, né, que a gente vem acompanhando. Então, o cenário político ele continua bastante conturbado. A gente teve, né, a colocação em votação da questão do voto impresso, que acabou não seguindo em frente. Foi entregue na Câmara, como você já comentou, a questão do novo auxílio, né, que revoga o Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, mas ainda sem ter valores definidos. O Bolsonaro fala, né, de um aumento de pelo menos 50%. Aí se discute de onde virá esses recursos. Ao mesmo tempo foi encaminhado
a PEC dos precatórios, que é aquela proposta de criação de um fundo onde você vai ter receitas de vendas de ativos, né, da própria União, imóveis, receitas de dividendos das estatais, concessões, e esse recurso seria utilizado para fazer o pagamento. E o que é importante colocar é que dentro da proposta, se eu não me engano, eles mudaram ali aquela questão para que esses gastos não precisem seguir aquela questão da regra de ouro. Então, eles ficariam um pouquinho fora do teto. E isso retoma, né, a preocupação com o lado fiscal. O que exige lá do Banco Central talvez também ser um pouco mais duro para que a gente consiga ser mais efetivo, pelo menos na ancoragem da inflação mais à frente. Então são impactos importantes que a gente acompanha no cenário político nacional, que acaba fazendo com que a nossa bolsa se destoe do resto do mundo. Acho que esses foram os principais dados aí que a gente viu ao longo dessa semana e que certamente vão continuar aí mexendo com o mercado nos próximos dias. E fica aquela sensação, né, Thaís, de que a gente está perdendo uma grande oportunidade, né, porque é um momento de retomada econômica, onde a gente vê os países emergentes todos crescendo. O Brasil é o único que está aí praticamente flertando com 0-0 no ano na Bolsa de Valores, e a gente está correndo atrás do rabo e vendo todos os outros países subirem e escalarem, aproveitando as oportunidades geradas pós-pandemia. Exatamente, Rafael. Infelizmente, o Brasil tem essa tendência, né? Bom, essa semana aí a gente houve muito choro, reclamação, ranger de dentes em relação aos rendimentos dos fundos imobiliários, né? Eu vejo que os investidores estão muito incomodados com o que vem acontecendo aí com os fundos imobiliários em relação ao valor patrimonial, né? O valor de cota que eles enxergam lá na B3, né? E até a gente abordou isso aqui na semana passada, e o brasileiro, ele, assim, isso prova, né, esse desespero, esse incômodo, essa coisa, isso prova que o brasileiro, ele ainda não aprendeu a lidar com renda variável, né? Ainda não aprendeu a ter esse tipo de ativo dentro da carteira e a passar por esses momentos de variações negativas, né? Aos ouvintes que não ouviram o episódio passado, por favor, ouçam, que o nosso amigo Cadu deu uma excelente explicação a respeito dos fundos imobiliários continuarem a valer a pena, né? Essa semana aí, né, Rafa, a gente essa vitória, podemos dizer assim, né, do povo brasileiro em relação ao Open Banking, né, que está começando hoje a ser operacionalizado aqui no Brasil. Então, é uma grande vitória, realmente, o povo poder, o investidor, né, o correntista, ele poder escolher com quem ele compartilha os seus dados. Ele pode, num só ambiente eletrônico, né, como os aplicativos, por exemplo, de celular, ele pode ali negociar, comparar e escolher com qual instituição financeira ele vai compartilhar seus dados, ele vai negociar um financiamento, ele vai fazer uma portabilidade, ele vai ter um controle maior dos seus gastos, dos seus investimentos, das oportunidades em um só ambiente, e isso tudo controlado pelo próprio contribuinte, né? Pelo próprio correntista. Isso é maravilhoso, né? Finalmente, o povo brasileiro deixando de ser tão refém dos bancos. E isso é muito bom, porque vai gerar uma concorrência muito saudável entre os bancos aqui no Brasil, né? Então, eu acho que estamos fechando a semana aí, uma sexta-feira 13, com uma boa notícia. O que vocês acham? Em relação ao advento do Open Banking, né, vem aí corroborando uma série de medidas de modernização do sistema financeiro brasileiro, né? A gente teve o Pix,
A gente tem agora o Open Banking já na sua segunda fase, né, que vai ser uma forma de compartilhamento de informações que vai gerar justamente essa concorrência que você chamou a atenção. Acho que as fintechs chegam para sacudir o mercado. A gente teve o Nubank, por exemplo, fazendo valuation essa semana, vai abrir sua capital na Bolsa lá de Nova York, na Nasdaq, né, querendo um valuation de 40 bilhões de dólares. Isso seria mais ou menos o tamanho do Bradesco, para você ter uma ideia. Será que o Nubank vale o Bradesco? Na verdade, hoje é o que se tem em perspectiva que faz com que os investidores se atraiam por determinado investimento. E o Open Banking vem justamente para trazer mais informação e democratização para esse ambiente bancário aqui no Brasil tão segmentado, tão fechado, tão difícil de ser penetrado, né, por outras instituições. A gente tem aí 5 grandes bancos que movimentam praticamente 80% de todo o dinheiro do Brasil, e só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são mais de 5 mil, né? Então a gente tem aí uma boa oportunidade com essas iniciativas do Banco Central de tentar modernizar, dar mais transparência e deixar na mão do correntista o poder de negociação, né? Traz e devolve aí talvez um pouco mais de protagonismo aos consumidores. Não sei o que o Cadu acha, o que o Cadu pensa. Eu sou da mesma linha, Rafa. Acho que é um avanço que a gente está tendo no país, em todos os sentidos, né? Primeiro, em acesso, com tecnologia avançando, as pessoas tendo uma concorrência maior, né? Como você falou, o mercado financeiro, né? O setor financeiro, de maneira geral, é muito concentrado no Brasil, e a intenção é você permitir que uma gama maior, né, de empresas que atuam nesse setor, então você falou bem das fintechs, elas possam oferecer o serviço. E na ponta, a nossa expectativa é que esse aumento da concorrência ela traga não só um aumento de serviço, um serviço de maior qualidade, mas também taxas que sejam mais atrativas para o consumidor de maneira geral, para quem está na ponta. A gente sabe que no Brasil a gente ainda trabalha com spreads muito elevados, né? Quando a gente vai comparar o quanto que você ganha lá na aplicação na renda fixa e quanto que você paga num crédito, a gente sabe que tem um spread gigantesco, principalmente em linhas como cartão de crédito, cheque especial, tarifas que são cobradas no banco. Então o Pix também já revolucionou, a gente vem observando um aumento muito grande nas transações. Hoje você consegue fazer compras online fazendo pagamento via Pix. Então é uma cadeia que você acaba girando, e a expectativa é que isso traga benefício para o consumidor na ponta, né? Benefício em serviço, benefício em produto, benefício em taxas menores ou até zeradas, como a gente já observa em várias fintechs. Então acho que o cenário ele é positivo. Espero realmente que isso se reflita em custos mais baixos, né? Sempre fica esse receio se realmente o pessoal vai entrar para seguir na mesma linha do que os bancos mais tradicionais já fazem, ou se realmente a gente vai ter uma transformação significativa nesse sentido. Eu acho que a transparência, né, com você compartilhando esses dados, automaticamente vai incentivar essa mudança de paradigma, né, que a gente tem no Brasil no setor financeiro. E voltando um pouquinho na questão do setor imobiliário, que a Thaís bem comentou, a gente viu essa semana aí a curva de juros acelerando, impulsionada aí com essa perspectiva de inflação mais elevada, um Banco Central mais hawkish, como a gente gosta de falar, né, um pouco mais duro na política monetária. Isso afeta, de maneira geral, a concorrência da renda fixa com o setor. A gente viu aí um aumento no aporte de produtos pós-fixados, por exemplo, né? O cliente tem migrado um pouco mais para esse segmento em razão dessa perspectiva de juros mais elevados, mas como a gente comentou na semana passada, volto a dizer, a gente tem que ser mais seletivo, mas também entender a dinâmica desse setor. Vou fazer um comparativo que talvez o investidor, né, quem esteja ouvindo a gente, consiga ter uma percepção um pouco mais clara disso. Por exemplo, se você tem um imóvel, né, na sua casa e a taxa de juros sobe, não significa necessariamente que o seu imóvel passou a valer menos. Então, isso também vale para o segmento de setor imobiliário. É claro que a dinâmica ela é desafiadora,
você tem custos mais elevados. A gente pode entrar em outras questões, por exemplo, quando a gente olha para os dados de inflação do setor de construção civil, a gente vê uma elevação muito grande do custo, né? Por exemplo, materiais de construção, o aço subiu demais, né, nesse ano, então tudo isso também pressiona esse setor. É claro que uma taxa de juros mais elevada, ela torna o acesso ao crédito, tanto para quem está desenvolvendo um projeto imobiliário, como para quem vai fazer a compra do imóvel, né, o investidor na ponta lá que vai fazer a aquisição. Isso dificulta, mas não significa necessariamente que aquele patrimônio ele deixou de ter valor, né? É claro que o mercado ele vai oscilar. Eu acho que isso abre oportunidades, inclusive. A gente tem que ser seletivo, escolher ativos de qualidade, estar bem assessorado e entender a dinâmica desse mercado. E só para dar dados mais concretos em relação ao IFIX, ele tem uma queda no mês de 2,93% e no ano de 4,49%. Mas se a gente olhar sob uma perspectiva mais ampla, nas últimas 52 semanas, ou seja, nos últimos 12 meses, ele tem uma queda de 0,23%, o que não chega a ser uma queda tão grande, já que a gente computa os fundos imobiliários como investimentos de renda variável e investimentos de longo prazo. Agora, só um detalhe em relação a isso que o Cadu chamou a atenção, né, nessa comparação entre fundos imobiliários e taxa de juros. É interessante você, investidor, observar que os investimentos eles concorrem entre si, né? Então, quando a gente tem uma alta na taxa de juros, a gente tem uma dificuldade maior, por exemplo, na renda variável, né? Porque o investidor pensa, bom, para que eu vou me arriscar, seja no fundo imobiliário, seja no fundo de ações, se eu consigo, de repente, uma taxa ou um rendimento líquido muito semelhante com um pouco mais de segurança. Então, os investimentos concorrem. Porém, não quer dizer que se o investimento estar mais positivo de um lado e outro tem uma perda percentual, que ele perdeu o seu valor de mercado. Eu acho que é isso que o Cadu quis dizer, né? Não quer dizer, por exemplo, que aquele fundo imobiliário ele está performando mal porque teve algum problema em relação à sua gestão ou que teve uma desvalorização da sua cota muito grande porque houve um problema em alguma laje corporativa, algum problema, por exemplo, de vacância, né, quando o imóvel fica vago. Não, não é isso. É porque outros investimentos melhoraram. É como se fosse uma gangorra, né? Lembra daquela brincadeira da gangorra? Um sobe e o outro está embaixo. Enquanto o outro está embaixo, o outro sobe. Então, assim começa e termina a dinâmica dos investimentos. Então é bom a gente ficar ligado porque pode ser até uma boa oportunidade de compra, né? Uma boa oportunidade para você rebalancear os seus ativos justamente nessas distorções de mercado, como a gente gosta de dizer, o que não significa que o investimento em si perdeu valor, né? Ele de fato apenas teve uma variação negativa em seu termo percentual, porque outros investimentos se tornaram mais atrativos. E eu queria chamar a atenção mais uma vez sobre a questão da inflação, porque o IPCA bateu 0,96% e a gente teve uma alta generalizada e o que chamou a atenção na ata do Fed foi que o Fed passou a enxergar a inflação como persistente, né, o que é péssima para as pretensões de qualquer economia global. Quando temos uma inflação persistente, aquela questão do juro neutro ela fica em segundo plano, porque pelo que o Banco Central deu a entender também no seu relatório, aquela dinâmica de buscar o juro neutro deve ficar para trás, eles devem tentar estar um pouquinho à frente dessa inflação que está galopando, né? Tentar puxar o arreio mais firme para ver se segura o touro bravo, essa é a questão. E por outro lado, a gente teve, e aí na minha preocupação, uma questão importante desse dado é que o pior resultado foi a habitação, com uma alta de 3,10%, influenciado, por exemplo, pela energia elétrica, que subiu 7,88%, preço do botijão de gás, que também subiu demais. A gente tem uma inflação maior, por exemplo, em São Paulo, com 12,45%, reajustes de 8,97% no Rio de Janeiro, 11,34% em Curitiba. Isso estou falando da energia elétrica, o que acaba puxando praticamente todos os outros segmentos do IPCA. Eu estou falando de educação, despesas pessoais, vestuário, transportes. E aí, Cadu, é uma inflação que bate diretamente naquele que ganha menos, né? Naquelas famílias que têm uma renda per capita menor, porque todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa ligar a luz de casa, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa produzir. E como é que se produz com uma energia elétrica tão cara? Eu acho que esse vai ser um desafio imenso para o Ministério da Economia
Thaís daqui para frente. O que vocês acham? Perfeito, Rafa. Sem dúvida, eu acho que a principal dinâmica aqui, falando da parte, excluindo a parte política, né, falando mais da parte econômica, tem sido a inflação no Brasil. A gente já tinha comentado na semana passada, né, o setor de habitação foi o setor que puxou mais, muito influenciado pela parte de energia elétrica. A gente comentou que teve mudanças na bandeira tarifária. A gente vem, né, nos últimos 2 meses, e agora em agosto foi mantida a bandeira tarifária nível 2, na bandeira vermelha, e no mês passado tinha tido um ajuste da ANEEL que aumentou em 50%, 52% essa tarifa, né, adicional ali, que era de R$6, R$6 e pouquinho, não lembro o valor exato, e passou para 9 e alguma coisa. Então tudo isso tem um efeito em cadeia. Somado a isso, a gente observou também um aumento do preço dos combustíveis. Inclusive, essa semana a Petrobras reajustou novamente o preço da gasolina, que tem aí uma alta acumulada considerável no ano, isso puxado, né, um pouco pela alta do petróleo, que ao longo do ano veio subindo conforme a atividade econômica foi retomando no cenário internacional, e também influenciada pelo dólar nas últimas semanas, que a gente viu aí o real perdendo valor em relação à moeda americana. Somado a isso, ainda tem os preços dos alimentos, né, que está atrelado ao câmbio, e a questão da estiagem, né, da chuva não só afetou o setor de energia, mas também o setor de alimentos. Ainda teve essa geada, né, mais recente na região sul, que tem prejudicado, por exemplo, a safra de milho. Então pode ser que a gente veja aí os preços subindo. Corroborando ainda negativamente com esse setor, o que acontece também? Na Argentina, o principal porto de exportação de alimentos é o Porto de Rosário, e a Bacia do Paraná, que está sofrendo com estiagem, né? O nível dos rios tem caído bastante, tem dificultado a saída, a exportação desses alimentos. Isso pode pressionar ainda mais o setor aí de alimentos no cenário internacional. Então, essa dinâmica é o que o Banco Central vai adotar, vai ter que ser resiliente ali para conseguir, pelo menos no próximo ano, a gente manter essa inflação mais próxima ali do centro da meta, e tem causado essa preocupação. O lado fiscal vai acabar corroborando ainda mais com esse fator de risco, né, para o ano que vem, e infelizmente, né, obviamente as famílias com renda mais baixa acabam sendo mais impactadas, né, porque a maior parcela da sua renda está atrelada ao consumo mais básico, né? E isso elas acabam tendo uma inflação dentro da sua cesta de consumo, né, de produtos e serviços muito maior do que outras famílias que têm ali uma dinâmica de consumo um pouco diferente. E até fontes de renda diferentes, né? Às vezes a pessoa consegue ter ali uma proteção, de certa forma, dessa inflação, compensar de outras maneiras. É um aspecto muito cruel da inflação, né? Porque Exato. Ela atinge diretamente. Vamos imaginar um sujeito que ganha R$10 mil por mês, tem um aumento de 5 centavos na gasolina, vai ser um impacto. Sujeito que ganha R$1.000 por mês, se aumenta 5 centavos a mesma gasolina, o impacto é 10 vezes maior. Então, é muito complicado. Imagina isso de maneira generalizada, persistente ao longo do ano, né? E o contrário, né? A gente não tem um crescimento de salários e do nível de renda no mesmo patamar, né? Então, a gente é cruel, é muito difícil, é muito cruel. E isso leva a outros problemas, porque as empresas elas começam a projetar o caixa, né, Cadu? Começam a projetar os seus próximos investimentos baseado no que está acontecendo agora, né? Baseado no que pode vir daqui para frente. Então, é uma perspectiva de inflação que começa também a incomodar e faz com que essa alta acaba sendo uma alta onde a perspectiva lá na frente já começa a impactar, colocando-se um preço maior agora para talvez driblar ou fazer um hedge do que pode ser o preço amanhã. Exato. O mercado ele acaba antecipando a inflação do ano seguinte, né, baseado no que ele observa agora. Então, se o Banco Central não conseguir
fazer o que a gente chama de ancoragem, né? Que é convergir a expectativa dos agentes econômicos de que ele vai sim conseguir controlar esse ímpeto da inflação, você acaba criando um efeito ali em cadeia. E um ponto importante volta para o que a gente comentou na semana passada, né? Porque diante de um cenário de inflação mais elevada, é importantíssimo que o investidor ele também proteja o seu patrimônio. Que, como você bem mencionou, a gente ainda tem uma parcela muito grande da população brasileira que continua, né, por falta, às vezes, de conhecimento ou mesmo por uma insegurança de fazer outros movimentos de investimento, escolhendo ali opções que acabam perdendo, né, para a inflação. Então, esse é um ponto importante, que é mais um fator que corrói o patrimônio, né, do investidor, da pessoa física ali de maneira geral. Então, investimentos na poupança, às vezes a pessoa está num fundo de renda fixa no banco dela lá que rende menos do que a inflação. Então, são pontos importantes também, porque às vezes a pessoa nem percebe que está perdendo dinheiro. Sem dúvida, aí saiu um estudo nessa semana da Ambima, mais uma vez, mostrando que o brasileiro insiste em investir na poupança. 37% dos investidores, daqueles que conseguem poupar dinheiro, investem na poupança, meu amigo. 8,1% em ações, 7,3% em fundos multimercados e o resto em outras modalidades, ou seja, renda fixa, NTN, né, LFT, enfim, títulos e papéis do governo. É impressionante. Eu fico tentando entender, Thaís, isso é falta de educação financeira, é preguiça, é raiva de dinheiro? Pô, se você estiver perdendo dinheiro e não quiser cuidar dele, dá para mim que eu cuido melhor, né? Exatamente, Rafael. Eu acho que é um pouquinho de tudo, sabe? É um pouquinho de preguiça, com um pouquinho de falta de educação financeira, com um pouquinho de desinformação, enfim, a gente vê de tudo, né? A gente que está aí há muitos anos atendendo os clientes, enfim, assessorando as pessoas, a gente vê todos os tipos de perfil. Mas o que não pode, minha gente, num momento como que a gente vive hoje, né? Com tanta informação, com tanta gente boa no mercado para ajudar, para assessorar, sabe? Eu sei que existem aí algumas pessoas que têm batido muito na questão dos assessores financeiros, causando até aí um pouco de desconfiança, enfim, com o nosso trabalho. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Maus profissionais existe em qualquer setor de trabalho, entende? Então, eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas. É que é responsabilidade de cada um, independente se tem assessor financeiro, consultor, não importa, é sua responsabilidade se inteirar, estudar, entender pelo menos um pouco, né? Até para você saber se o que estão te oferecendo faz sentido. E a outra questão procure ajuda, procure alguém para te ajudar. Nós estamos aqui, somos da MacLeod Partners, prezamos pela excelência, pela seriedade, pela transparência, né? Pela ética no nosso trabalho. Então, não dá mais, sabe, meus queridos, para ficar colocando dinheiro na poupança quando você tem aí male um fundo 100% renda fixa, te pagando a Selic aí 5,25 a partir de agora com essa Selic, vai pagar mais, porque a taxa Selic está aumentando. Então, assim, se você tem medo de molhar o pezinho, poxa, traz seu dinheiro para uma corretora, coloca num fundo basicão de renda fixa, faz um estágio, né, nos investimentos e conforme vai pegando confiança, a coisa vai deslanchando. É ou não é, Cadu? É ou não é, Rafael? É isso, sem dúvida. Acho que o caminho é esse, é a pessoa buscar a orientação. Acho que conhecimento sempre soma em todos os sentidos.
E é aquilo, né? A pessoa tem que cuidar. A gente, às vezes, acaba sendo um pouco menos cuidadoso em relação à questão financeira, mas é o que a gente fala, né? Saúde financeira e saúde, né, física é tão importante quanto. Acho que a gente tem que ter a mesma tratativa, porque é o que vai não só valorizar o esforço que a gente faz, né, o trabalho que a gente faz para construir patrimônio, que a gente sabe que não é da noite para o dia, e ao mesmo tempo garantir uma qualidade de vida e um conforto lá na frente. Muito bem, é isso aí. Dinheiro na poupança não dá, né? Com a inflação batendo 8 ponto não sei quanto aí, segundo o Cadu falou nos últimos 12 meses, tá doido. Tá perdendo dinheiro, meu camarada, não tem como. Muito bem, vamos encerrando então essa edição 72 do nosso podcast Conversa que Rende, agradecendo demais a Thaís Souza. Beijinho, Thaís, até semana que vem. Até semana que vem, beijo da Ruiva. Valeu, Cadu, grande abraço da Fria Curitiba, até semana que vem. Obrigado, Rafa, obrigado, Thaís. Para a semana que vem, eu acho que fica no radar aí a votação da reforma tributária, que foi adiada essa semana, e ainda fica essas incertezas em relação ao lado fiscal. Então, acho que é um tema aí que vai mexer bastante com o mercado na semana que vem. Um bom final de semana a todos aí, um abraço. Obrigado demais a você que baixou o nosso podcast, a você que já está nas nossas redes sociais, no instagram.com/MacLeod, no LinkedIn MacLeod Partners, no Facebook. Venha assinar os nossos podcasts, estamos no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Baixe e assine as nossas edições para você receber aí no seu celular confortavelmente a cada sábado de manhã. Vai piscar uma notificação porque tem mais um podcast Conversa que Rende saindo do forno quentinho para você. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.